Talvez o futuro da edição de vídeo não está dentro de uma timeline. Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta que é capaz de gerar vídeos através de programação, ou melhor dizendo, através de prompts com inteligência artificial. E a promessa aqui é muito forte, gerar animações e layouts dinâmicos. Tudo através de IA. Mas a grande pergunta é, até quando uma ferramenta como essa faz sentido para criadores, designers e editores? Ou será que tudo isso se trata de uma ferramenta exclusiva para programação? Nesse vídeo eu vou fazer alguns testes bem interessantes no Remotion, e com isso tu vai poder tirar as tuas próprias conclusões de onde ele se encaixa no teu fluxo de trabalho. Muito prazer, eu sou o Eduardo e esse aqui é o Manual de Criação. E agora o que a gente precisa fazer é conectar uma interface de programação aqui na nossa pasta do Remotion. Nesse caso aqui eu vou utilizar o Cloud Code para fazer essa conexão e a programação das nossas animações. Mas é claro que isso também seria possível de fazer através de uma outra interface, como VS Code, Antigravity, porque o que importa aqui é que a gente conecte algum modelo de inteligência artificial para fazer todo esse processo de animação para a gente. Já que o que a gente está fazendo aqui é nada mais, nada menos do que pegando tecnologias já existentes da programação e adaptando elas para a geração de vídeos. Porque, muito bem, quando tu abre um site e tu percebe que ele tem animações com uma qualidade acima da média e essas animações não são vídeos, mas sim elementos do próprio site, a chance desse site estar utilizando o React, que é uma biblioteca JavaScript, é bem alta. E o que a gente vai fazer aqui é nada mais nada menos do que pegar essa biblioteca que já existe, programar ela com inteligência artificial e colocar numa interface que é capaz de converter tudo isso num arquivo de vídeo, em um processo bem parecido com a renderização que a gente faz lá no After Effects, no Premiere Pro, CapCut ou qualquer outro tipo de editor de vídeo. E é claro, como eu vou conectar essa minha interface na pasta que eu criei, todos os arquivos que eu vou gerar vão ficar salvos lá também. Eu vou simplesmente clicar aqui na pasta que está selecionada, no meu caso já é a pasta certa, e vou clicar em abrir pasta. E aqui no navegador de arquivos, então eu vou encontrar a minha pasta e clicar aqui em selecionar pasta. Muito bem, com isso está tudo conectado. E caso tu não tenha instalado ainda o Remotion, pode ficar tranquilo, porque lá no final do vídeo eu vou explicar de forma bastante simples como instala. Inclusive é muito fácil. Mandei o seguinte aqui para o ChatGPT, pedi para criar uma copy de um anúncio de um relógio de luxo, lançamento no mercado nacional e é uma marca consagrada fora do país. Então, claro, esse aqui é um cenário fictício só para a gente testar mesmo a capacidade de animação. E eu deixei esse mini roteiro salvo aqui num bloco de notas para conforme eu for precisando, eu vou acessando ele. Agora eu vou criar a imagem do nosso produto aqui pelo GPT. Então eu pedi a imagem de um relógio da marca Manual Time, um relógio de luxo sofisticado em um fundo neutro. O relógio é redondo com uma caixa de aço e pulseira de couro, o fundo do relógio é verde, os números dos marcadores são grandes com fontes condensadas, ou seja, uma fonte bem alongada, e a base ela aponta para o centro. Eu não sei se ele vai conseguir entender isso aqui. E os números são romanos. Ficou assim o resultado preliminar. Não ficou com tanto aspecto assim de luxuoso, vamos dizer, né? Ficou com bastante pinta de relógio barato, né? Coloquei mais alguns ajustes aqui só para agregar mesmo na questão de qualidade do produto. Novo resultado gerado aqui, acho que não está magnífico, mas já melhorou bastante em relação à nossa primeira versão, né? E agora eu vou criar um layout para esse nosso relógio. Então estou enviando como referência aqui para o ChatGPT a imagem do produto e pedi para ele criar um layout de comunicação sofisticado com esse relógio. Fundo escuro verde, estilo tecido. No texto a gente vai ter então o texto dessa nossa primeira cena, que é um novo tempo começa agora. E para a fonte eu estou pedindo para usar Montserrat, variando os pesos. Vamos ver o que ele gera. É claro que ele não vai utilizar diretamente a fonte Montserrat. Ele vai fazer uma aproximação disso, né? Já que a gente está gerando uma imagem com o ChatGPT. Depois, quando a gente for fazer a animação disso aqui, daí sim, a gente vai utilizar a fonte diretamente. Esse aqui é nosso primeiro resultado, ficou bem minimalista, porém é interessante para um começo. Pedi agora para ele inverter a lógica, colocando o produto no lado esquerdo e o texto do lado direito. No texto aqui eu coloquei o que a gente tem lá na cena 2 e na foto eu pedi para ele dar um super close no ponteiro do relógio. Aqui o nosso resultado seguiu bem a identidade visual, porém aqui o alinhamento ele ficou meio estranho, né? Mas tudo bem, eu acho que a gente consegue ajustar isso aí diretamente pelo Remotion. Essa imagem aqui eu vou copiar, vou colar aqui no Remotion e essa segunda também. E agora eu vou salvar essas imagens. Vou deixar ambas salvas aqui na pasta Public,
dentro do nosso projeto. Importante salvar elas nesse endereço. Agora, eu vou remover esse texto aqui pelo Photoshop. E claro, isso seria totalmente simples de fazer diretamente pelo ChatGPT mesmo, pedindo para remover o texto. Então, estou fazendo aqui para as nossas duas imagens. Agora eu vou pegar essas duas cenas aqui que eu deixei anotadas e vou mandar o seguinte aqui para o Claude. Vou pedir de forma simples aqui inicialmente, depois a gente vai trabalhando. Pedir uma animação sofisticada entre esses dois layouts com esse texto. E daí colei a nossa copy. As imagens de fundo estão na pasta Public e a fonte a ser utilizada é a Montserrat. Por isso que é importante criar primeiramente o layout para o nosso querido Remotion fazer apenas a parte de animação. Enquanto isso, eu vou criar novas imagens para o nosso relógio. Uma coisa que dá para perceber é que essa imagem aqui não ficou no formato 16:9 que eu tinha pedido, mas isso acontece. E depois não vai interferir em nada aqui no nosso resultado. E é bem comum que diversas vezes aqui o Claude pergunte para ti se tu permite uma ação. Então aqui a gente vai permitindo para que ele execute as tarefas. E muito bem, depois de pensar um pouquinho, ele traz a notícia de que a nossa primeira animação já está pronta. Esse aqui é o nosso primeiro resultado. Ele ficou bastante simples, mas já era de se esperar, já que é apenas uma visualização preliminar. E agora a gente começa a trabalhar então, né? Esse fundo aqui da imagem do produto, eu acho que a animação poderia ser um pouco mais intensa. E daria também para colocar uma leve rotação na animação. Então vamos colocar isso aqui para ele. Coloquei que nesse background eu quero uma animação mais intensa. Também coloquei aqui para testar um leve giro em 3D. Vamos ver como é que fica. Resultado já gerado. Eu achei interessante, mas o efeito 3D ficou muito forte, então começou distorcendo demais o produto. Pedi para suavizar aqui o efeito 3D, vamos ver como fica. E agora sim, bem melhor, né? Agora eu acho que a gente pode melhorar bastante essa animação de texto aqui. Além dessa transição aqui que ficou, olha, bem sem vergonha, né? Pedi inclusive para tirar aquela transição porque ficou muito ruim. Agora a gente vai animar esse texto aqui por caracteres. Pedi aqui para fazer por escala, opacidade, desfoque e espaçamento. Vamos ver o resultado. Aqui não ficou bem do jeito que eu pensei. E a segunda cena também não. Acho que passou um pouquinho da conta aqui. Tô reportando aqui o que aconteceu, né? Que foi esse flicking na primeira animação e a segunda animação que teve problemas nas linhas. Vamos ver se ele consegue analisar o que aconteceu e ajustar pra gente. A primeira e a segunda... aconteceu ainda um probleminha aqui na linha da segunda. Mas o resultado já tá bem melhor. Mas o seguinte, cada cena aqui não precisa ter esses 5 segundos. Pra mim aqui, ó, 3 segundos tá ótimo. E vou aproveitar também para pedir outra coisa. Porque olha só, o texto começa animado, ficou show, só que depois ele fica extremamente parado, né? Então tô pedindo aqui o seguinte, eu quero uma animação que chegue em 100% apenas no final da cena, mas em 25% de cena, ela já esteja com 90% concluída, assim gerando então um efeito de suavidade, como se fosse uma desaceleração realmente. Esse aqui é o novo resultado então, olha só como fica mais suave realmente. Entre as cenas, a gente vai ter então uma transição de desfoque. Ele fez aqui uma transição nova, então olha, ficou bem mais ou menos, né? Inclusive, acaba gerando ali uma borda clara, mas na verdade essa borda é uma transparência, porque pensa só, se tá desfocando tudo, tá desfocando também a borda. Então, um pouquinho de imagem foi para fora do quadro, só que um pouquinho de transparência invadiu, entre aspas, o quadro também. Então, essa borda que era até então rígida, ela se transformou em uma borda desfocada. Com isso, a gente vai ter que fazer algumas coisas para resolver. Pedir para diminuir o tempo de transição de opacidade, que é essa transição aqui que faz a troca entre uma cena e outra. Eu acho isso aqui meio nada a ver, sabe? Então ali se for rápido até fica bacana. Também pedi para que próximo da transição a escala da imagem de baixo aumente, justamente para tentar mitigar um pouquinho aquele efeito da borda clara. Aqui ele indica como concluído, vamos ver o resultado. Nossa nova transição aqui de animação, olha, ficou bem melhor, hein? Bem melhor mesmo, né, gurizada? E uma coisa que a gente pode adicionar também, essa linha de baixo, ela tem uma animação infinita, porque como a gente tá falando de relógio, tem toda a relação com o tempo, né? Então pode ficar um significado bem interessante, né? Então coloquei para aquela linha de baixo do texto, que ela fique aumentando de tamanho, de escala, eternamente. Inclusive aqui na segunda cena, a gente não tem ela. Vou pedir para adicionar. E aí eu fiz aqui também alguns ajustes na intensidade. Resultado do processo, então, já ficou bem legal, né? Eu gostei bastante dessa transição aqui. Vamos colocar umas partículas para ver como fica? Pedi primeiro para a gente desfocar as bordas da composição, né? Com uma elipse de máscara. Vamos ver se ele consegue entender o que eu quero aqui. Pelo visto, ele acabou só escurecendo a borda, só que a gente já tem uma imagem escura, então acho que nem faz tanto sentido. Por mais que eu curta bastante vinheta.
Pedi então para remover essa vinheta e disse que a ideia era apenas desfocar as bordas. Show, o resultado aqui ficou bacana. Agora eu vou testar aqui a questão das partículas. Vamos ver como que fica nessa composição. Adicione partículas suaves entre o texto e o background, partículas estilo poeira, com níveis diferentes de desfoque e velocidade, discretas e suaves. Deixar bem claro que eu não quero uma festa de partículas. Eu gostei bastante do efeito das partículas. Porém, eu acho que ficou discreto até demais nesse caso. Pedi para aumentar um pouquinho a velocidade e a quantidade de partículas. Aí, olha só que legal ficou. Muito bacana, né? Agora eu vou copiar as cenas restantes e vou pedir para ele fazer o seguinte, que a cena 3 seja com o texto na esquerda, 4 na direita, 5 na esquerda, então a gente vai ter uma alternância de alinhamentos, e a cena 6 a gente vai ter ela centralizada na metade de cima da tela. A ideia é que ele aproveite então essa dinâmica que a gente já criou e simplesmente expanda esse vídeo com as novas informações. Deu uma pensadinha aqui, processou e vamos ver o resultado. Logo de cara aqui um errinho, né? Mas tudo bem, a gente resolve. Quando dá erro, o jeito mais fácil, copiar tudo e enviar de volta aqui. Lembra que a Pops dizia no Chaves, conta tudo pra sua mãe, Kiko? É mais ou menos isso que a gente faz aqui, né? Resultado inicial gerado aqui tem alguns problemas. Primeiro, esse texto aqui ficou muito longo, né? Não ficou bacana. Segundo, algumas palavras, elas quebraram aqui no final. Aqui o impecável ficou cortado e aqui a escolha também. E aqui o final ele cortou completamente, né? Então a gente vai ter que passar algumas revisões aqui pro Claude. Muito bem, fiz alguns ajustes aqui na questão do tempo de cada cena e a gente já tem aqui um resultado inicial, né? Claro, a copy ficou totalmente simples. Tem algumas cenas aqui que o timing poderia ser um pouquinho melhor, né? Tipo essa cena 3 aqui, eu acho que ela ficou um pouquinho curta em relação à quantidade de texto. A questão aqui do layout, do lettering também, eu vejo que nessas imagens que eu mandei a referência de layout criada lá pelo GPT, ficou mais bacana, né? Do que esses daqui que o Claude Code fez diretamente. Mas mesmo assim, acho que não compromete, né? Para um resultado preliminar, eu acho muito legal. E tem um negócio aqui que a gente pode fazer para dar uma tunada no resultado. Porque aquele negócio que eu comento de que tudo vai depender sempre do orçamento que tu tem no projeto, né? Então pensa só comigo. Aqui a gente fez um negócio que saiu praticamente de graça, tirando, claro, os tokens que eu gastei aqui com o Claude Code. Mas em relação às gerações, por exemplo, eu fiz tudo diretamente pelo ChatGPT, né? Então não tive nenhum grande custo adicional em relação a isso. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais isso aqui é trocar essas imagens de fundo por vídeos. Então eu consigo pegar as imagens que eu fiz inicialmente lá no GPT e levar para uma inteligência artificial boa de vídeo, por exemplo, um Kling AI da vida, e a gente consegue melhorar isso aqui. Vou dar um exemplo aqui. Olha só esse resultado. Eu simplesmente subi a imagem que eu tinha criado e pedi para fazer uma animação orbital suave. Só isso e olha só o resultado, que bacana. Então eu criei vídeos aqui derivados dessas imagens e simplesmente renomeei eles com o número correspondente da imagem, para ficar ainda mais fácil aqui para o Claude. Também pedi aqui para remover as animações de rotação do fundo, né? Porque a gente já tem uma rotação também nos vídeos que eu gerei. Então a soma de uma animação com a outra poderia dar um conflito bem desconfortável. Tem alguns detalhezinhos aqui também para resolver. Por exemplo, esse texto que na versão em vídeo acabou ficando por cima, né, do conteúdo ali. Ficou meio complicado em relação a essa legibilidade, né? Então isso aqui poderia fazer um ajuste, né? De repente colocar todo esse bloco aqui na parte de baixo, né? Acho que ficaria melhor. Aqui também acabou aproximando um pouquinho demais, né? Mas também não muito comprometedor. E aqui o final a mesma coisa, né? Porque acabou invadindo completamente o produto no texto. Inclusive pediu o ajuste aqui, né? Solicitei para o Claude Code que ele colocasse o nosso texto no quadrante baixo aqui do lado direito. Lógico, aqui criou um espaço vazio que poderia ser preenchido com outro tipo de elemento, alguma linha, algo nesse sentido, né, para manter a pegada elegante aqui do nosso mini comercial de relógio. Mas claro, aqui para o nosso teste simples está tudo certo. E eu vou pedir mais uma coisa aqui, que se for fazer manualmente, para quem já editou vídeo de motion, ou até mesmo vídeo no formato tradicional, é muito chato, né? Que é tu transformar de um formato para o outro. Então a gente fez aqui no formato horizontal e depois de entregue para o cliente vai dizer assim, pô, que legal, hein? Vai ficar muito perfeito no meu evento, mas eu queria postar também no Instagram, né? Será que consegue fazer esse vídeo aí na vertical? Isso acontece direto, né? Vou pedir então aqui para o nosso Claude que ele transforme esse vídeo em vertical.
Então eu pedi aqui para duplicar a composição e transformar ela numa versão vertical, alternando entre textos em cima e textos embaixo, né? Para manter essa mesma dinâmica de alinhamento à esquerda e alinhamento à direita. E os vídeos eu pedi para ele rotacionar em 90 ou menos 90 graus. Vamos ver se ele consegue entender, porque a ideia aqui é que o vídeo seja tombado, né? Que ele deite, mas ele precisa girar para o lado certo, né? Para aquela parte escura de background ficar embaixo do texto. Então ele vai ter que tomar as decisões corretas aqui para funcionar. O aspecto do vídeo em si, apenas rotacionado, não vai ficar dos melhores, né? A solução mais correta seria fazer todas as gerações novamente, pelo menos da parte de vídeo. Ou até mesmo em um caso específico, tu pode fazer algum tipo de geração de conteúdo como esse com o formato quadrado. Mas são casos bem específicos em que isso funciona. No geral, a gente tem que fazer adaptações mesmo. Resultado gerado aqui do nosso vídeo na vertical, a primeira cena ficou muito boa. Claro, tirando aqui os espaços vazios em que a gente precisaria fazer ajustes de layout, para um resultado inicial tá ótimo. Aqui ele não conseguiu acertar a orientação, então ficou o relógio para baixo, mas o texto também para baixo. Aqui ele acertou, mas também ficou um baita espaço vazio. Inclusive aqui seria o trecho onde aparecem as informações de perfil, né, na maioria das redes sociais. Então seria até interessante colocar esse texto aqui mais para baixo. Aqui ele errou também brutalmente, porque ficou relógio e texto no mesmo lugar. E aqui o mesmo caso da anterior. Ficou esse espaço vazio e também tudo muito empurrado lá para cima, né? Já aqui o final, eu acho que essa imagem aqui não é nem um pouco adequada para essa adaptação, né? Porque ficou bem esquisito isso aqui, né? Nesse caso aqui, a gente teria que gerar uma imagem do zero ou escalonar a imagem que a gente já tinha. Mas só mesmo para mostrar para vocês como a gente tem possibilidades de trabalhar com esse negócio aqui. Eu preciso aqui adicionar algumas instruções para melhorar esse resultado na vertical, só que daí eu já teria um vídeo editado diretamente, sem ter que fazer toda aquela adaptação manual, aquela coisa estressante. Fora que, a partir disso, eu já posso também considerar que eu já tenho bons layouts para esse produto e esse cliente. Então, se lá no futuro eu tiver uma nova geração nesse estilo para a mesma empresa, por exemplo, eu posso aproveitar isso aqui que eu já estou fazendo e fazer adaptações em cima disso com a inteligência artificial, seguindo a mesma identidade visual, seguindo o mesmo estilo de animação, porém, claro, criando um conteúdo novo do zero, com novas imagens, novos conteúdos, mas com uma base já criada, o que é muito bom para otimizar o tempo. Porque é essa a grande questão da jogada. Tu precisa utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta de otimização de tempo e de produtividade. Além de, claro, fazer com que tu tenha acesso a possibilidades que talvez sem o uso de uma inteligência artificial tu não tivesse de forma tão simples, como, por exemplo, a criação de um conteúdo com qualidade de estúdio profissional. Hoje, a inteligência artificial permite isso. E tu deve ter percebido a gama de possibilidades que uma ferramenta como essa permite a gente alcançar. Então eu te peço para comentar aí a tua opinião, dizer o que tu acha, porque eu quero trazer bastante conteúdo semelhante a esse nas próximas semanas. Muito bem, e para instalar o Remotion é bastante simples. Eu tenho uma pasta aqui criada onde eu vou salvar todos os meus arquivos. Primeiro passo é baixar e instalar o Node. Então eu clico aqui em Get, ele vai baixar um instalador e depois é só ir dando próximo, bem simples de instalar. Então aqui no Windows eu vou clicar aqui no endereçamento da pasta e vou digitar CMD. Com isso vai abrir o meu terminal já diretamente com a pasta aqui marcada. Agora aqui pelo site do Remotion eu vou copiar esse código. Agora eu volto aqui no meu CMD e vou colar ele. Dou um Enter para rodar. Ele vai me perguntar aqui qual template. Para isso basta que eu navegue aqui pelas setas para escolher um. Eu vou escolher o primeiro ali, que seria um template em branco. E agora ele vai fazer uma série de perguntas aqui para mim. Dá para perceber que os arquivos já vão sendo criados ali de fundo. Agora eu preciso instalar as dependências. E para isso eu coloco esse código aqui, npm i. Ele vai dar mais uma pensadinha aqui. Muito bem, dependências instaladas. E agora eu vou rodar esse código, npm run dev. Automaticamente o Remotion vai ser carregado no meu navegador dentro de um servidor local. E eu já estou com todos os arquivos do Remotion configurados corretamente numa pasta aqui do meu computador. E inclusive ele também está rodando localmente aqui no meu navegador. E claro, compartilha com alguém que possa gostar do tema, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, porque tudo isso faz com que o engajamento cresça, a comunidade cresça e eu possa construir cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado por chegar até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. E o resultado final do nosso projeto é esse daqui.